Paz do Senhor, capítulo 11 de Apocalipse. Ordens para medir o santuário de Deus. Este capítulo ele é um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Olha o que diz o versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Duas linhas de interpretação. Aqui alguns acreditam que seja um templo em Jerusalém, um templo literal. Há também outra linha de interpretação, que esse santuário de Deus é a igreja, com sua missão terrena de proclamar a Cristo e de manter a santificação independente da época, da pressão ou da adversidade que enfrente. Perceba, ele deveria medir o santuário de Deus, o seu altar, de onde procede a adoração, de onde procede o ensinamento e o local onde é a referência da glória e manifestação de Deus. E os que nele adoram, agora não fala da coletividade, nem da ministração do altar, mas agora fala da responsabilidade pessoal. Na sequência diz assim: mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses corresponde a 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Os gentios aqui se refere aos ímpios, aqueles que não aceitaram a redenção e não estão na parte de dentro do santuário, não fazem parte do povo de Deus. Como fazer parte do povo de Deus? Aceitando Jesus como Salvador, suas leis, sendo redimido, transformado e cumprindo a missão. Vamos à sequência da visão? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Pano de saco na Bíblia relembra uma vestimenta simples que denota humilhação. Todas as vezes que os reis se humilhavam perante o Senhor por alguma dificuldade, porque precisavam de uma intervenção da parte de Deus, então se vestiam de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Interessante que a oliveira, ela nos lembra a azeitona, que é o seu fruto, e quando ela é amassada, ela produz o azeite, que tem as suas funções da adoração, tem a função de iluminação, tem a função da alimentação e também da limpeza. Do outro lado, nós temos os candeeiros, que são alimentados pelo azeite de oliva e têm a função de clarear, e no tabernáculo ou no templo deveriam estar sempre acesos. Então, nós temos de um lado a matéria-prima e do outro lado nós temos o fogo, que é alimentado pelo azeite. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizar. Têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quiser. Quem são essas duas testemunhas? 3 linhas de interpretação. Alguns acreditam que sejam Enoque e Elias, porque aqui faz menção sobre não permitir que chovesse segundo a sua autoridade recebida. Outra linha de interpretação.
Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e temos a terceira linha de interpretação, que eu gosto muito dela, que seria o Velho Testamento e o Novo. A palavra de Deus com autoridade nas duas eras. Na primeira era, no Velho Testamento, em que Deus deu a lei para Moisés, ou por Moisés, para o povo, através dos hebreus. E nós temos também no Novo Testamento a revelação, a encarnação de Cristo e a iluminação para os povos. Eu irei afirmar alguma dessas linhas de pensamentos? Não, embora eu goste mais da terceira. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deram, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. Aqui tem algo interessante. Estas testemunhas irão anunciar Deus, o seu reino, e elas receberam autoridade para isso. Perceba que elas serão mortas somente quando o dragão receber autorização para tal. Então, dentro do tempo estabelecido por Deus, ele permitirá que essas duas testemunhas venham a ser mortas. 8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui é linguagem figurada. Sodoma lembra o pecado, a condição moral. Egito lembra a escravidão. E o lugar onde o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. É importante compreender qual é a função do profeta: transmitir a mensagem de Deus. O profeta não transmite a mensagem do seu coração, uma mensagem própria, criada por sua mente. Quando você lê a história do povo de Israel, você percebe que os profetas de Deus foram perseguidos. Porque enquanto os feiticeiros, os agoureiros, os oráculos mentiam, dizendo aos reis: vocês serão prósperos, abençoados, os profetas de Deus chegavam e reivindicavam arrependimento. Falavam do pecado das pessoas, denunciavam os seus atos que desagradavam a Deus e chamavam todo o povo, desde o pequeno ao grande, para mudança de atitude para com Deus, para que assim Deus viesse a estar entre o povo e a intervir. Então, o profeta contratado para acariciar o ego dos grandes nunca foi um problema. Mas o profeta de Deus, que falava as verdades de Deus para o povo, sempre foi perseguido. Então, nós percebemos aqui que quando essas duas testemunhas morreram, o povo celebrou, ou seja, pararam de denunciar o nosso pecado, pararam de chamar a nossa atenção. O que é que chama a nossa atenção em nossos dias? A palavra do Senhor. Sequência, versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. 3 dias em praça pública, mortos, expostos. Agora veio sobre eles a vida, eles se levantam, são chamados e são assuntos ao céu.
E as pessoas que viram, elas sentem um grande pavor. 12. As duas testemunhas ouviram uma voz do céu que dizia: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos contemplaram. Aqui é visível, e alguns teólogos e algumas linhas de pensamento, elas falam que isso pode se referir ao arrebatamento da igreja, que será visível. A igreja esteve aqui pregando, ensinando, falando do reino de Deus, sendo perseguida, sendo maltratada. Porque se você é um verdadeiro cristão, você será perseguido. Se você é um acompanhante, não. Mas se você é alguém que leva a sério, se você é alguém que tem a palavra internalizada no teu coração, Satanás irá perseguir você, sim. Então, visivelmente, os inimigos terão que admitir que estas testemunhas, que pode ser, sim, o Velho e o Novo Testamento, estas pessoas que pregaram a palavra, elas serão recebidas no céu pela voz do seu Senhor. O que acontece nesse momento? Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. 14. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Vamos agora à 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. O que nós compreendemos aqui? O juízo de Deus, ele vem sendo derramado na terra, sempre por partes, sempre juízo com misericórdia. Até que chega a morte dessas duas testemunhas, e agora você percebe Cristo reinando. Olha o que diz o versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ou seja, o que eras e o que é. O Senhor sempre foi. Lembre de Jesus Cristo, que nós contamos a sua história a partir da encarnação, do seu nascimento, mas antes dele nascer e viver como humano, ele já era Deus. Ele já tinha poder, ele já tinha autoridade, mas aqui diz que ele assumiu o seu grande poder e ele passou a reinar. 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Olha que interessante. Na verdade, as nações se enfureceram. Por quê? Chegou a tua ira. Aqui fala do juízo de Deus. O tempo determinado para serem julgados os mortos. Todos os que morreram com ou sem Deus. Os que morreram com Deus estão no descanso. Os que morreram sem Deus aguardam o último julgamento. E aqui fala: julgados os mortos. E também para se dar galardão aos seus servos, os profetas, aos santos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Haverá, sim, o último julgamento para os que morreram sem Deus para a vergonha eterna, mas para os salvos, a Bíblia fala do galardão, que é a recompensa pela sua fidelidade. Vamos voltar no tempo. Você que está aí lutando, batalhando pela fé, qual é a tua motivação? Vale a pena lutar tanto? Vale a pena se sacrificar tanto? Aqui na terra parece que não. Mas na eternidade,
nós colheremos os frutos dessa obediência, dessa resignação, dessa humildade e dessa obediência em que estamos plantando aqui. Isso não significa que nós não temos noção da vida em que vivemos e ficamos esperando algo no futuro. Não é nesse sentido. Vivemos conscientemente, como diz a palavra do Senhor, sóbrios, conscientes, plantando no reino celestial para colhermos na eternidade. Aí ele diz o seguinte: para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos que cumpriram seu ministério, denunciaram o pecado, foram mortos, foram maltratados, foram perseguidos, aos santos e aos que temem o teu nome. Algo que nós não podemos perder é a reverência e a obediência ao nosso Deus, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. No Apocalipse tem algo muito interessante que ele fala sobre a terra e tem uma alusão muito grande ao livro de Gênesis. E a outra parte que também tem uma relação muito grande é com o tabernáculo. Vamos ver na sequência. 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Aqui tem algo interessante. Não significa que no céu haverá um templo e nós iremos entrar nesse templo para adorar a Deus. Não. Santuário, aqui na eternidade, fala do nosso relacionamento direto com Deus. Hoje nós adoramos a Deus de que forma? Através do Espírito. Aí a Bíblia fala em Espírito, em verdade. Mas é através do Espírito Santo que nós temos essa relação. Através de Jesus, a salvação, e o Espírito Santo nos ajuda na adoração. Na eternidade, não precisa de templo, porque o relacionamento é direto. Nós veremos o Senhor. Hoje ninguém viu, ninguém pode ver, mas nós veremos o Senhor. Hoje nós estamos com o Senhor em espírito, mas lá nós estaremos face a face. Esse trono glorioso, majestoso que é descrito no Apocalipse, nós veremos, nós nos relacionaremos com o nosso Senhor, com o nosso Criador. É este o sentido de santuário. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Qual o objetivo da arca da aliança? Ela simboliza a presença de Deus. Ela simbolizava, para o povo judeu, a glória de Deus. Na arca da aliança também era feito aquele sacrifício em que era lançado o sangue, lembrando que nós precisamos do perdão. E com a morte de Jesus cessou então essa prática, esse ritual, porque pelo sangue de Jesus nós temos a redenção para sempre. Perceba que ele vê ali a arca da aliança, porque na terra ela foi o símbolo e o objeto tanto da glória quanto da presença de Deus. É tão interessante que as pessoas que olharam inadequadamente para a arca ou tocaram, elas foram prejudicadas. Algumas com doenças, outras com morte, porque manusearam, olharam, fizeram o que não deveria ter feito com algo que simbolizava a glória e a presença de Deus. E é muito interessante que ela aparece novamente aqui. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E assim encerra então o capítulo 11. O que nós compreendemos é que Deus, na sua misericórdia, ele vem trazendo juízo sobre a terra, mas o objetivo de tudo isso é que as pessoas se arrependam. Porém, nós percebemos que muitos não irão se arrepender. Com medo, com pavor, recebendo os castigos, ainda blasfemarão de Deus, porque os seus corações são totalmente enegrecidos. Você é conduzido pela tua consciência e eu também. Particularmente, eu peço que o Espírito Santo me dê discernimento
para que eu possa andar nessa vida com simplicidade, mas que a minha consciência seja guiada pelo Espírito Santo. Porque mesmo que eu não tenha uma compreensão plena, mas eu quero chegar até o fim, honrando o meu Senhor e fazer parte desta visão de João, onde todos nós estaremos do lado daqueles que adoraram, que honraram, que obedeceram ao Senhor e que estarão para sempre com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.